Maranata, ó vem, Senhor Jesus, venha sobre nós e reina. O Espírito e a noiva dizem, vem, Senhor Jesus. O Espírito Santo diz, vem, Espírito Santo. O Espírito Santo disse ao Espírito Santo, vem, Espírito Santo. O Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Sois bem-vindos outra vez. Eis aqui o último dia da semana, segundo eu digo, a semana até o dia da saidinha. Hoje não estou triste, não. Acho que, Carmita, estou mais sereno. Estou mais sereno. Serenidade. Triste não estou. Está tudo bem comigo. Meu coração está tranquilo. Os meus inimigos não afligiram a minha alma. E se eles me afligissem, eu iria me regozijar no Senhor, porque no tocante a isso, fomos instruídos a perseverarmos e sermos pacientes nas tribulações e, acima de tudo, também nos alegrando na esperança, resistindo ao diabo, suportando as afrontas dos pecadores, se contentando com as coisas mínimas, mas nunca se conformar com o mundo, pois o mundo é meu inimigo. O mundo é teu inimigo. O inimigo do homem. Eu venci o mundo. Este é o pecado. A morte não teria poder se não houvesse pecado. Então, é verdade que a morte também é um inimigo. Mas o maior inimigo não é a morte. É o pecado, o mundo. Porque o pecado favorece a morte. A morte seria impotente, ou é, onde não há pecado. Por isso as ânsias da morte teriam sido soltas, mas porque o Senhor morreu sem pecado, e a morte não conseguiu reter o Filho de Deus. E por que a morte vai ser o último inimigo que será aniquilado? Sim, não tinha que ser primeiro o pecado, depois a morte. Aliás, a morte depois o pecado, não. Primeiro é vencer o mundo e depois Deus destruir o mundo e depois da destruição do mundo também destruir a morte. Por isso ele é o último que será esmagado. E vai se cumprir aquela palavra que diz assim, tragada a morte foi na vitória. Vitória sobre quê? Sobre a morte. E sabe onde é que se processa, quando é que ocorre a vitória sobre a morte? É sobre o pecado. Quem vence o pecado, venceu a morte.
Quem o pecado lhe vence, a morte lhe venceu. Ou então o salário do pecado é a morte. Eu não vou receber o salário do pecado quando eu não semeei pecado. Está a entender? Por isso a morte é um salário. A ação, a atitude, o trabalho, o ato é o pecado. Hã? Por isso, o mais perigoso não é a morte, é o pecado, é o mundo. Onde tem pecado, a morte tem liberdade de fazer passeata. Onde não tem pecado, a morte é imponente, impotente, incapaz para traspassar, pois Jesus Cristo morreu sem pecado e assim venceu a morte. Se ele morresse em pecado, não venceria a morte. E todos que estão em Cristo Jesus vencerão o mundo pelo sangue de Jesus Cristo. E depois disso, a morte não terá poder sobre eles, porquanto o pecado não teve poder sobre eles. E o pecado não terá poder sobre vocês. Assim também a morte não pode tocar, onde o pecado não teve poder. Mas não é disso que eu vim falar. Eu vim responder um questionamento. As pessoas estão a se perguntar por que essa tamanha autoridade nesse homem. E ninguém lhe faz nada. Por que ele fala abertamente e ninguém lhe toca? Por que este homem... vai ficar quente, né? Por que este homem tem essa tanta autoridade? Bom, presta bem atenção. Toda autoridade é delegada. E quem é que tem autoridade para delegar autoridade a outrem? Aquele que é maior. O maior tem autoridade para conferir, delegar autoridade sobre o menor. E o menor, com a autoridade que lhe for delegada ou conferida, ele vai sobre a autoridade daquele que lhe conferiu autoridade. Não sei se vocês estão a entender. Bom, mas antes de eu falar da autoridade, eu quero primeiro também desmascarar as mentiras que foram trazidas no vosso meio a respeito de mim, quando eles disseram que eu sou arrogante. E como confundem a autoridade de arrogância. Há uma diferença entre autoridade e arrogância. Entre autoridade e arrogante. Não é autoritário, autoridade. Um autoritário é um arrogante. E quem é esse autoritário arrogante? Que não lhe foi conferida autoridade e ele está a usar uma autoridade que não lhe deram. Assim como mais ou menos o falso polícia. Quem lhe conferiu autoridade para exercer o papel de polícia na rua? Ninguém. Então é um arrogante, é um falso, é um autoritário, é um mentiroso, é um hipócrita. Quando as autoridades que conferem autoridade para as pessoas exercerem autoridade na rua como polícia, lhe acharem, lhe capturar, vão lhe humilhar, vão lhe prender e vão lhe pôr na cadeia, vão lhe tirar as patentes falsas, o fardamento falso e vai ser exposto ao vitupério e vai pagar pelas suas mentiras. Mas
Se uma autoridade delegada por uma outra autoridade máxima, superior a ele, ninguém pode indagar, falar o contrário a esta pessoa, porque recebeu autorização. A não que ele, mesmo recebendo autorização, autoridade, ele usar de uma maneira incorreta essa autoridade. Ah, isso é outra coisa. Aquele que lhe conferiu autoridade vai lhe tirar a autoridade. Porque quando alguém lhe entregue autoridade, também lhe entregue as balizas, as regras de como ele vai usar essa autoridade. Veja só, Jesus Cristo veio com a autoridade de salvar e não condenar os pecadores. E ele disse, eu não vim para destruir almas, mas sim para salvar. Ele ficou na sua missão de libertador e salvador e acabou. Somente advertiu, olha, mas essa palavra que eu estou a vos pregar, amanhã ele vai vos condenar. Hoje não, eu não. A mesma palavra, e não agora, é amanhã. Jesus se limitou a exercer o seu ofício. Não fez senão o que lhe mandaram. E quem teria conferido autoridade a Jesus Cristo para que viesse e fizesse o trabalho da redenção? Foi o Pai. Por isso, ele não veio senão também com um decreto. Ele não se manifestou senão com um decreto. Este é o meu filho amado, em quem me tem comprazido. Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Tu és meu filho, hoje te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha o decreto, o testamento que foi conferido, a autoridade a Jesus Cristo. Quando ele pagou o preço e foi exaltado soberanamente e colocado acima de todos os tronos, para que no seu nome todo joelho se dobre e toda língua confesse, viu? Aqui na terra lhe foi dada uma autoridade específica e ele cumpriu a missão. Ele não traspassou as regras que lhe foram estabelecidas. Agora que cessou o ofício, foi exaltado soberanamente. Quando ele veio como pedra da salvação, a pedra foi rejeitada. Mas ele não se constituiu a si mesmo como pedra principal da esquina. Não foi ele próprio que se autodeterminou, declarou como o Cristo. Mas alguém lhe conferiu esta autoridade. E quando os homens o rejeitaram, preste atenção, quando Israel o rejeitou, olha as palavras do Pai. Esta é a pedra principal da esquina que eu pus para a salvação. E isto foi feito pelo Senhor. Qual Senhor? O Senhor Pai. E é maravilhoso para os homens. Evitaram a missão de Jesus? Não. Está aí a pedra. Até hoje continua como pedra principal da salvação. Em outras palavras, quem quiser se salvar tem que tomar essa pedra. E quem duvidar, quem rejeitar, está perdido. Porque alguém lhe conferiu essa autoridade. Depois que subiu ao céu, agora reina sobre todos. O nome dele está acima de todos os nomes. Até os anjos foram ordenados para que o adorassem. E todos os anjos o adorem. Ao que está sentado no trono, ouviu? Foi incluído. E ao Cordeiro, 2 tronos foram levantados no céu. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Quem lhe mandou assentar à sua direita? É o Pai. Então lhe conferiu autoridade, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Isto é, reinem à minha direita, até destruir o último inimigo. E o último inimigo que será destruído é a morte. E Paulo diz que quando ele tiver destruído toda a força, potência, potestade e império, vai cessar o seu domínio. E vai entregar o domínio àquele que lhe entregou o domínio. Estão a entender? Ai,
toda autoridade é conferida. Agora, é verdade que há pessoas, já falei e volto a repetir, que usam autoridade que não lhe foi conferida. Quando isso acontece, então é questão de tempo. Falou isto o sábio Gamaliel. Quando os fariseus, os saduceus, os príncipes do povo, mataram Jesus, pensaram que acabaram com o cristianismo, então com o movimento que eles chamaram de seta, que veio lá da Galileia, de Nazaré, do norte. Mas depois viram que ainda teria se multiplicado muito mais do que quando o mestre estava em vida. Então prenderam os discípulos. Foram acusados que eles estavam a disseminar as heresias em Jerusalém, em todos os lugares. Eles proibiram para que não pregassem mais a esse nome. Pedro disse que nunca pararemos de pregar esse nome. Isto é, quando foram presos 2. Agora todos os apóstolos são presos. E também queriam lhes puratar, queriam lhes julgar e lhes condenar. Mas no meio dos julgadores, no meio do sinédrio, daqueles que julgavam, que estavam sentados na cadeira de Moisés, se levantou um sábio e disse: homens, vejam o que vocês vão fazer com esses homens. Não se esqueçam que já existiram vários movimentos antes deste movimento. Assim como no dia do alistamento, e depois mais um outro, Teudas, Judas, se levantaram e disseram naquele seu tempo que eram alguma coisa. E muitos se juntaram a eles. Mas, em pouco tempo, esses movimentos, organizações, não prosperaram, foram desbaratados, mortos, e todos os seus seguidores se espalharam. Isso aconteceu. Segundo Gamaliel, um até deu o tempo limite, ou então deu a certeza do tempo, no tempo do alistamento. E vamos ver que o tempo do alistamento é ao mesmo tempo que Jesus Cristo nasceu. Sei lá se é outro alistamento, mas vamos considerar que é aquele mesmo onde José desce para a Judeia, na sua terra natal, para se alistar com a sua mulher Maria, que estava grávida. Você conhece a história? Hein? Mas vamos falar dos movimentos. Todos os movimentos que se levantam na terra e que não falam a linguagem do sistema que já encontraram. Não escutem muito bem. Todos os movimentos. O que é esse movimento? Organização, sei lá, o grupo de pessoas que se levantam e não se aliam às regras que eles encontrarem. Se não for de Deus, não vai permanecer. Para todos os movimentos permanecerem, fizeram alianças, concordaram, cumpriram as regras que eles encontraram. Jesus começa com um movimento que eles chamaram de seta, que veio lá do norte. E hoje chamamos cristianismo. E este movimento de Jesus não obedecia, servia às regras do movimento que ele encontrou, quer dos fariseus como dos saduceus. E por isso foram chamados de rebeldes. Jesus pregava contra esses movimentos. Chamou eles de cegos, de estúpidos, imbecis, idiotas. Como assim chamou eles com esses nomes? Sim, então como é que é? Insensatos o quê? O que é um insensato? Um idiota. Chamou de insensatos, de cegos, de corruptos. Chamou todos esses movimentos aí. É verdade que o movimento era só o judaísmo, mas estavam divididos em grupos. O sistema era um. Estavam divididos em grupos, como o grupo dos fariseus, o grupo dos saduceus, estava lá no templo os sacerdotes, estavam lá os levitas, tinha o grupo dos doutores, ou então dos escribas, que ensinavam ao povo, dos príncipes do povo, que eram senadores. Todos eram um sistema religioso, bem montado, e que havia feito casamento com o sistema político de César. Nesse caso, Pilatos e Herodes, que eram enviados de César. César da Roma. E agora, todos esses formaram um sistema. Falavam a mesma linguagem.
se concordavam em um. Eram todos filhos do mesmo pai. E assim, até hoje continua essa regra, esse sistema que existiu em Israel. Tudo começou lá. Aprenderam lá. Sistema religioso e político formando um só sistema. Um é o marido e outro é a mulher. Agora você veja. Quando Jesus começa o seu movimento, ele não se alia a esse movimento. Por isso, muitas vezes Jesus lhe perguntaram: quem te deu essa autoridade para você fazer essas coisas? Por quê? Porque todos eram comissionados, autorizados, através de uma fonte, de uma sede, de uma direção. Em outras palavras, perguntaram a Jesus: quem te resistou? Teu movimento não está resistado. Quem te autorizou? Tu tens autorização do sumo sacerdote? Ou então de Pilatos? Você faz parte de que grupo? Você é um fariseu? Será que o presidente do partido dos fariseus é que te autorizou? Ou então és um saduceu? Levita não és, por isso você não pode fazer parte dos sacerdotes. Nem levita. Agora, quem te constituiu? Quem te deu autoridade? Autorização para fazer essas coisas? Todos que curavam pertenciam à ordem dos curadores, dos quimbandeiros. E a ordem pertencia ao sistema. Então ele, ao curar os doentes, lhe perguntava: estás inscrito na ordem dos médicos tradicionais, espirituais? Você não está inscrito? Está onde o teu diploma? Onde é que fizeste o curso para curar as pessoas? Quem te autorizou? Jesus Cristo lhes mostrava que quem lhe autorizou, aquele que lhe enviou. Ok? Jesus Cristo lhes mostrava que ele não precisava de autorização de ninguém entre eles. E ele lhes falava: como vocês querem que aquele que é de cima seja autorizado por vocês da terra? Vocês não sabem que aquele que é de cima é sobre todos? Vocês são homens, eu não sou homem. Jesus dizia isso. E se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer no vosso pecado. Eles não acreditavam. Mas agora veja. Jesus não, porque esse sistema tem poder. Lhes foi conferido o poder. Todo o sistema mundano, diabólico, governa-se pelo poder de Satanás. Aí está o espiritual. Há uma conexão entre o espiritual e o físico. E tem a proteção dos poderes das trevas. E assim, qualquer movimento que se levantar na terra e que não esteja conectado, alinhado às regras do sistema, é despedaçado. Gamaliel disse: aqueles dois movimentos disseram que era alguma coisa, foram dispersos. Seus líderes mortos e os seus seguidores se espalharam, como se espalham as abelhas ou os gafanhotos. Hein? E então Gamaliel disse: deixem, se esse também for o movimento dos homens, vai ter o fim igual que teve aqueles, porque aqueles dois movimentos não faziam parte do sistema, eram revolucionários. Queriam criar uma nova ordem, uma nova regra, e assim foram despedaçados. E Gamaliel disse: vão ter o mesmo fim como aqueles dois. Mas, se esse movimento é do céu, não adianta, ninguém vai conseguir destruir ele. E não somente ninguém vai conseguir destruir esse movimento. Lutar contra ele é a mesma coisa lutar contra Deus. E todos ficaram com medo, aterrorizados, e ouviram o homem. Mas se for dos homens, vai ter o mesmo fim como aqueles. Se é de Deus, esquecem. Ninguém vai conseguir. Conseguiram? Não. Então Gamaliel tinha razão. Isso mostrou que aquele movimento não era dos homens. Porque se Pedro ou Jesus fosse mais um aventureiro, um Simão Toco, um Simão Quimbango, seria destruído esse movimento. Ok? Não estou a falar dos revolucionários que são da carne, de dia se combatem, que são inimigos, mas à noite assentam-se à mesma hora. Não estou a falar isso. Não se engana com isso, seu cego. Não se engana, vais vir, olha, Simão Toco afrontou o Quimbango afrontou o governo belga, Simão Toco enfrentou o governo português, Simão Toco enfrentou o regime do MPLA. Esquece isso! É como mais ou menos os republicanos e os democratas.
UNITA o MPLA, ok? Achou que porrada podem se arrebentar as cabeças, mas lá na loja maçônica são da Irmandade. Aqui cada um defende a sua camisola, como Petro e D'Agosto. Cada um defende a sua equipa. Nem que vão se matar pela defesa, mas eles sabem que os dois servem a um senhor. Por isso existem também acordos de cavaleiro. Por isso existem acordos que o povo não sabe. Acordos secretos que o povo não sabe. Coisas que acontecem à noite que o povo não sabe. Entenderam? Porque todos são do mesmo sistema. Mas para distrair vocês, vocês veem, parece que são diferentes. São diferentes. Estão a lutar, estão a se atacar, estão a se matar. Mas afinal de contas, comem e bebem na mesma mesa. Por quê? Porque eles têm o mesmo Senhor. Aquilo somente é uma manobra de Satanás para reinar, matar, roubar, destruir. Entenderam? Então é o caso desses falsos profetas que foram revolucionários, que lutaram pela sua independência dos seus países. Não significa que eles eram movimento do alto. Se eles não falassem a mesma linguagem que os seus patrões, hoje não existiriam. Não existiriam. Ok? E Jesus não se aliou, não fez aliança, não se registrou, não tinha nome lá da organização, ele resiste não sei quem, não pedia desculpas, nem satisfação, nem autorização, nem legalização, nem nada. Avançou com a autoridade que ele recebeu. Por isso ele dizia, aquele que me conferiu autoridade é maior que vocês. Eles poderiam duvidar disso? Poderiam. Poderiam até dizer que nós não acreditamos em ti, mas nos seus corações sabiam que ele estava a falar a verdade. Por isso ninguém conseguiu lhe tocar. Então se eles tinham exércitos, tinham forças, tinham veneno, tinham tudo para matar um homem que não tinha guardas, por que não o mataram? Lembra-se no dia que foram lhe prender, ele disse, estive com vocês todos os dias lá no templo, ninguém estendeu a mão para me prender. Sabe por que vocês vieram me prender? Porque esta é a vossa hora. Recebeste a autorização do céu. Aliás, antes disso ele falou, eu tenho poder para dar a minha vida e tenho poder para tomá-la. E lhes falou, vocês não têm poder para mim. Querem ver? Caíram no chão. Caíram. Eu disse, viu? É porque eu mesmo vou me entregar agora, me prendem. Podem me amarrar. Porque a minha hora chegou. Entenderam? Mas antes, quando não tinha chegado, ninguém ousou. Ninguém tentou. Até houve tentativas, mas todas frustradas e fracassadas. Por quê? Porque aquele que enviou Jesus é maior que todos. Manda nos céus e na terra. Criou todas as coisas. Quem és tu, ó criatura, para enfrentar o Criador? Quem és tu, ó vaso, para enfrentares o oleiro? Não é possível. Então, aqui também agora se levanta um novo movimento na terra. Um novo movimento que não se alia, que não faz associação, que não fala a linguagem dos movimentos que ele encontrou. E anda sozinho. Sozinho com Deus. Então, a história se repete. E eles vêm e dizem, esses aqui são os mais tolos do que aqueles. Aqueles perguntavam, quem te deu autoridade? Esses aqui dizem, ele é autoritário, é arrogante. Pois esses estão a confundir a arrogância da autoridade. Se é autoridade falsa, então serei desbaratado. Não somente eu e todos que me seguem. E o movimento vai parar. Queremos ver. Ouviu? E aqui se repete o conselho de Gamaliel. Eu até apelei. É melhor vocês deixarem esse movimento marchar por si mesmo. Se é dos homens, seu Marcelino é mais um aventureiro, mais um político, como vocês me chamaram, mais um revolucionário, mais um que busca um lugar ao sol. Então, ao não falar a vossa linguagem, tem dias contados. E se um dia veres o Marcelino se aliou com vocês, então era falso. Teve medo de ser destruído e fez a vontade deles.
Mas se vocês verem o Marcelino continuar a ser o mesmo que é hoje, então tirem vosso chapéu, se prostrem mesmo, beijem os pés dele para que não morram. Estão a entender? Não precisais vocês ficar a indagar, murmurar como no Monte Carmelo. E Elias lhe disse, por que estás a cochechar entre dois pensamentos? Se Jeová é Deus, sigam-no. Se é Baal, também sigam. E eu também o digo, não precisais vocês andarem cochechando, mas o que é isso que estamos a ver? Esperem e se assentam. Não ficam de pé, não. Esperem, vem e vê. Esperem para vocês verem. Estão a entender? Então, a autoridade. A autoridade é a legalidade que alguém tem no respaldo da lei daquele que o enviou para exercer o seu ofício. Alguém foi enviado, então lhe foi comissionado um ofício, uma autoridade, e ele precisa cumprir a sua missão. Se aquele que lhe enviou tem autoridade sobre aqueles que lhe afrontarem, aquele vai vir matar os que afrontaram o enviado dele. O que fará o Senhor da vinha quando ele vier? Porquanto afrontaram aqueles que ele enviou. Matará os vinhateiros maus e vai queimar a sua cidade e vai tomar a sua vinha e vai entregá-la a outros vinhateiros. Ouviu? Por que que agora os vinhateiros maus não mataram o dono da vinha? Mataram, despediram os servos, mataram o filho também só lhe mataram porque ele permitiu, assim também os servos, porque ele permitiu, porque também os servos teriam sido comissionados na sua comissão, mas ele permitiu para que houvesse motivo para vir se vingar deles. Por isso os mataram. Não somente os rejeitaram, os expulsaram de mãos vazias e alguns mataram. E o filho disseram, este é o herdeiro, vamos lhe matar e a vinha vai ser nossa. E o que fará o dono da vinha quando ele vier? Por que que agora os vinhateiros não falaram, vamos matar porque esse é o dono? Por quê? Porque eles não aguentam. E assim, o dono os matou. Queimou as cidades dele. Entregou a vinha a outros povos. Todos eles morreram. Ouviu? Por isso, se quem te dá autoridade, quem te dá autoridade é um fraco, é um cadáver. Há pessoas que lhes deram autoridade a outros cadáveres, que não têm autoridade. Falsa autoridade, sendo entregue a outros que vão com a falsa autoridade. Então, o fim será o mesmo. Quem foi enviado e também quem enviou. Mas quem enviou Jesus é o Supremo Pai, o Senhor dos Exércitos, que não tem um outro além dele. Se Satanás estivesse acima de Deus, estávamos perdidos. Então Deus, ao enviar alguém, Satanás com maior autoridade, iria desbaratá-lo. Iria perguntar, eu quero ver quem manda mais que eu. E Deus, sendo inferior, iria se submeter a Satanás. Mas Satanás não pode nem discutir autoridade com Deus. Ele bem sabe. E por isso Deus, ele faz o que lhe apraz. E vocês vêm e me questionam. Mas onde é que ele encontrou essa autoridade? A história se repete. Mas quem é este homem? Mas por quê? E aí cada um tem a sua versão. Como no dia do Pentecoste. Mas todos eles não são da nossa terra. E como ouvimos falar em nossas línguas, que somos nascidos. Todos eles não são judeus, não são galileus. Sim, mas no meio, por causa dessa admiração, se levantaram uns que profanaram, blasfemaram. Estão bêbados. Assim também hoje. Há uns que estão admirados. Como é que um homem fala e ninguém lhe faz nada? Como é que um homem
Grita, 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 ninguém lhe faz nada. Nem tampouco lhe responde. Então, mas os outros vão dizendo, esse homem é arrogante, esse homem é autoritário, mas só um tolo poderia te dar crédito, ó falso mestre, ó falso profeta. No meio do rebanho, se tiver lá homens inteligentes, não vão dar crédito na sua versão, de dizer que ele é um autoritário, porque eles vão te dizer, alguém pode brincar com fogo? Qual é a autoridade que não seja do alto, que pode bater com as autoridades dos reis da terra? Ninguém. Senão aquele que recebeu ordem do céu, pois o céu é maior que a terra. É-me dado todo o poder nos céus e na terra, e ainda debaixo da terra, e todos se prostrem, e todos adorem, e digam, aleluia, ele vive, ele venceu, ele quem? O rei dos reis e senhor dos senhores. Outro igual a ele não há. Então, este que eu estou a vos falar, me enviou depois que ele venceu as batalhas, depois que foi coroado, depois que foi investido de autoridade nos céus e na terra, debaixo da terra, e me falou, vai, ninguém vai ousar te enfrentar, nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida, ninguém vai te vencer. Eu os venci, como está escrito, e eles o venceram. Por que pelo sangue? Porque o dono do sangue os tinha vencido. E eles o venceram pelo sangue de Jesus Cristo e pela sua palavra. E não amaram as suas vidas até a morte. Obedeceram, mandaram os estatutos, amaram a Deus, não amaram as suas vidas. E então venceram o mundo e todo o sistema. Ouviu? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Assim diz o Senhor, aquele que recebeu autoridade nos céus e na terra e debaixo da terra. Não é autoritarismo, é autoridade espiritual conferida por aquele que está entronizado entre os querubins, aquele que habita no meio do louvor do seu povo, que está sentado à direita da majestade e do poder, à destra do poder, e por isso com os povos ninguém esteve com ele, ele sozinho, aleluia, e desceu às partes mais baixas da terra, e subiu até acima de todos os céus, e se assentou à direita do poder, acima de todos os anjos, e assim, no seu nome, toda língua confesse e todo joelho se prostra. Ouviu? Esse é Jesus que me enviou. Agora venha enfrentar Jesus. Venha. Venha enfrentar Jesus para vocês verem. O fogo consumidor. E vocês, todos seus tolos, não estás a entender nada. Não estás a entender nada. Não estás a entender nada. E vêm os vossos mestres da corrupção e vêm vos contaminar e dizer, ele é autoritário. Ele é autoritário. Como assim? Mas alguém poderia ser autoritário com aqueles que têm autoridade para matar na terra? Não é possível. Não é possível. Tem que fazer alianças, acordos de cavaleiro. E assim, com o consentimento deles, ele iria. E assim sobreviveria por um pouco de tempo, claro. Estão a entender? Vocês compreenderam? Esta autoridade é do céu. Aquele que me enviou me disse que ninguém vai te vencer. Aquele que me enviou me disse que ninguém vai te tocar. Ninguém vai te vencer. Ninguém. Aquele que me enviou me disse que tu vais vencer todas as batalhas. Que assim como fui com Moisés, assim eu vou ser contigo. Eu não vou te deixar. Eu não vou te desamparar. E ele me disse, simplesmente esforça-te, Marcelino. E eu tenho me esforçado. E eu tenho me esforçado, aleluia, no meio dos inimigos. Oh, domine nos meios dos teus inimigos. E eu tenho imposto com violência, aleluia, a autoridade que me foi concebida.
E assim tenho prevalecido no meio dos meus inimigos. Eles podem se juntam para cair, porque aquele que me enviou me disse, se juntarão para caírem diante de ti, por amor de ti mesmo. E ele disse, eu faço as tuas pontas de ferro e as tuas unhas de bronze, tu vais esmiuçar a muitos povos e o seu ganho vai ser, aleluia, dedicado ao Senhor, Senhor Deus Todo-Poderoso. E eu tenho prevalecido e vou prevalecer, ok? Entenderam? Então, parem de falar em vão, porque vocês estão a massacrar as vossas almas, ao preferirem blasfêmia, ao falarem contra a verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Vocês não estão a ver que a história se repete? Essa é a primeira vez? Está espantado no vosso tempo, claro. Mas se você ir para a história, vai encontrar isso. Moisés. Não vamos falar dos patriarcas que tiveram passeata no meio de povos estranhos e ninguém lhes fez nada. Vamos começar com Moisés. O enviado de Deus para chocar com o Egito e o seu rei. O que ele tinha na mão? Tinha uma Kalashnikov? Tinha uma baba? Baba é pistola. Tinha um RPG-7? Tinha um exército que enfrentou o exército? Tinha cavaleiros? Tinha forças? Não. Só tinha um pau na mão. Vá, Moisés! Tira o meu povo da terra. Moisés sentiu-se incapaz e começou a se desculpar da gagueira e não sei o que. Vá! Eu fiz o gago, Moisés. Você vai falar, sim, senhor. Tens medo de Faraó? O que é que tu tens na tua mão? Lança essa vara no chão. Você vai ver que você tem poder de pegar na serpente. E a vara virou serpente. Toca na cauda dele. Pá. Só não toca na cabeça. E Moisés foi com limitações. Só para tocar na cauda da serpente. E essa serpente é quem? É Satanás. E Moisés tocou na cauda da serpente, mas não tocou na cabeça, porque a cabeça foi deixada para Emanuel. Ouviu? Aleluia! Mistérios! Ouviu? Pega ele na serpente, na cauda, e não vai te fazer nada. E Moisés pegou na cauda de Satanás e não lhe fez nada. Quem é a cauda de Satanás? Cauda é o corpo. O corpo de Satanás é o quê? Hã? Assim como a igreja é o corpo de Cristo, o sistema mundial é o corpo do diabo. O mundo e todo o seu sistema. Onde está os reis, a religião, tudo. Me disse, vai, toca neles, ninguém vai te fazer nada. Só não toca na cabeça. Eu não te dou autoridade sobre a cabeça, não. A cabeça fica reservada para o Emanuel. Entenderam? E veio e tocou na cauda da serpente. No meio do Egito fez passeata. Aquele homem que só tinha um pau na mão, o homem que tinha os milhões e milhões de homens armados, a inteligência secreta, aérea, a marinha, cavaleiros, os seus cavalos, forças especiais, tudo isso, não ousou em nenhum momento preferir ameaça de morte contra ele. A última vez que ele preferiu ameaça de morte, Deus respondeu com a morte. E Moisés fazia passeata. E entrava e saía. No meio deles. Até no palácio. Eu já vos falei. Se eu receber autorização de ir no palácio, não aguarda que vai me pegar. Não tem. Ouviu? Mas como não recebi ordem de ir no palácio, por isso não vou. Por isso toda autoridade que a pessoa recebe tem regras. E Moisés entrava e saía. Por que Faraó não disse? Por que Faraó não disse, olha, aos homens aí, olha, quando ele sair, executem ele? Porque ele sabia que era impossível. Deus de impossível. Outra pensar que Moisés estava a tremer. Outra pensar que Moisés ia implorar, por favor. Falava tutu com o homem mais poderoso da terra. Porque ele estava debaixo da autoridade daquele que
que tem a maior autoridade sobre todos. E por isso não temeu a ira do rei, nem a sua fúria. Tu! E não pense que foi somente com palavras. Não, não foi somente palavras. Ele machucou o Egito, maltratou o Egito. A economia foi maltratada, mortes em todo lado, com todo tipo de praga, que havia motivos para mandar matar ele. Mas ninguém ousou tocar em Moisés. Não somente o próprio faraó e os seus capangas. Diz a Bíblia, aleluia, que os magos de faraó não se aproximavam, tinham medo de estar onde estava Moisés, tremiam, aterrorizados. Diga aleluia, é isso que eu estou a vos fazer. Os magos são os ndoques. Os ndoques estão perturbados. Onde está a arrogância dos feiticeiros na terra? Onde está a arrogância dos bruxos, dos Charles Bois? Onde está a arrogância dos bruxos, da Lunda? Onde está a arrogância do Soba da Ilha, do Napoleão? Onde está a arrogância do rei, lá não sei do que, do Dambundi Catembo, aí na terra aí do que Miguel Arcanjo? Aí, aqueles que põem os chapéus com chifre, lá em Malange, debaixo de Cassange. Onde estão os marabus sobas do Ige, da minha terra? Aquele que dá desenteria à pessoa, aquele que com seu olhar mata alguém, aquele que dá um passo e já está na outra aldeia. Aqueles que mandam parar a chuva, que fazem chover, aqueles que trazem chuva com relâmpagos, matas devastadas com faíscas. Onde estão? Onde estão os marabus da Índia? Os sabus da Índia? Onde estão os poderosos feiticeiros da China, da Índia? Onde estão os maçons europeus, ocidentais? Cadê estão a cabala israelense? Onde estão os poderes norte-americanos, dos iluminados? Todos têm que se aquietarem. Mas todos, diga aleluia, diga amém, diga glória. Onde estão os falsos profetas que amaldiçoavam? Já ouviu alguém me amaldiçoar? Os falsos profetas amaldiçoavam todo aquele que tentava pronunciar o nome dele. Já viste um falso profeta me amaldiçoar? Por que não? Quem que já viu um falso profeta dizer: olha, só se eu não sou homem de Deus? Vamos lá ver se o apóstolo, mas quem já falou isso? Ninguém. Onde está o Caim, o Ben Samuel, que andava todo arrogante? Viu o que eu lhe fiz? Desapareceu, né? Cadê está onde o Ben Samuel? E o Charles Bois? Onde está a arrogância do Afonso Nunes? Me responde. Esses são os magos. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Bramiu o leão, quem não vai temer? Aleluia. Onde estão os arrogantes pentecostais que se levantaram e acharam que eram alguma coisa? Não andam em silêncio? E eu continuo a falar. Não brinca, não. Seu ratinho. O leão devora todos os opositores na selva. O fogo queima. Tem que respeitar a autoridade. A brutalidade inspira respeito. Não se pode brincar com as coisas sérias. Até os filhos de Deus Jesus aconselhou para poder avaliar os custos antes de entrar na guerra. E o apóstolo disse: estes são como animais irracionais, são postos para serem presos nas armadilhas e para morrerem, pois falam que eles não sabem, vituperam as dignidades, desprezam as autoridades. Nem mesmo Miguel ousou pronunciar juízo de blasfêmia contra Satanás. Mas esses falam à toa. Se um rato quer afrontar um leão, por isso o fim tem sido tão terrível. Perturbação com eles. Outros estão deprimidos, outros já morreram. Outros estão loucos. Outros apanharam AVC. Respeite a autoridade. Ninguém é obrigado a crer. Mas aquele que blasfemar vai apressar a sua morte. Quem se acalar e se aquietar na incredulidade ainda vai viver um tempinho. Ok? Se a história que não te contaram. Vocês fez passeata. Ele sozinho. Dos povos ninguém estava com ele. Entrava e saía. E o seu endereço era conhecido.
Não pense que de dia vinha afrontar Faraó e à noite voltava para a terra de Midian, ou ia para a mata, ou entrava no bunker, ou estava numa trincheira se escondendo, ou dentro de uma casa. Moisés não mudava de casa em casa. O rei sabia onde ele morava. Por que não lhe fez mal? Vocês não entenderam nada, a história se repete. Querem ver mais? Olha para Emanuel. Dizem aquela raposa. E o rei, que tinha autoridade para matar, para destruir, para prender, para soltar, para fazer tudo. Foge! Herodes quer ter o quê? Vão falar naquela raposa. Raposinha. A raposa. Que eu vou continuar a fazer isso que ele não quer que eu faça. Hoje, amanhã. E no terceiro dia serei consumado. Importa caminhar hoje, amanhã, no dia seguinte, para que não suceda que mora um profeta. Um profeta fora de Jerusalém. Ouviu? Na cara do rei, do Pilatos, lhe falou: tu não tens nenhuma autoridade sobre mim. Quem és tu, seu incircunciso, para dizer que tu tens poder sobre mim? Só terias poder sobre mim se te fosse concedido do alto. Estão a entender? Isso não é novo, não. Ou mesmo o profeta Elias diante de Acabe. Não é esse Deus que mandou esconder Acabe? Não é o mesmo Deus que mandou apresentar? Havia diferença? O que é que mudou em Acabe para agora Elias se apresentar? Porque sim, não lhe deu autoridade sobre Acabe no princípio. Esconde-te. Aí dele se tentar se apresentar. Iria sofrer danos. Mas quando recebeu autoridade, vai, apresenta-te a Acabe e eu vou dar chuva. Acabe tremia nas bases. Ouviu? Elias falou com ele: és tu, perturbador de você e a tua mulher. Seus feiticeiros estão a perturbar a terra. Os guardas, eu acho que acharam... O que é que nós estamos a ver? Porventura não é esse o Elias procurado? Como ele está a afrontar o rei? Sim. Seu feiticeiro, vai avisar os profetas da tua mulher e manda-se, e lhe deu ordem, ouviu? Já estava a lhe dar ordem. Tu também sobe no Carmelo. Ai dele se ele não subisse. Aleluia. Ok? Vocês andam a brincar com as coisas sérias, né? Deus vos surpreendeu. E como isso estamos a ver em Angola? Sim, em Angola. Todos vocês estavam a dormir. Ele havia escolhido o vosso país para que ele viesse se manifestar. Ele quem? O Elias, que havia de vir ao mundo. O restaurador de todas as coisas. Desta vez, sim, como sempre, vem com juízo. O machado está posto à raiz das árvores. Ok? Para julgar os falsos profetas e todos os feiticeiros que não se aderirem a este movimento. Todos têm chance de se salvarem. Todos. Desde que vocês se arrependam e creiam no meu evangelho e reconheçam que eu sou Elias que havia de vir ao mundo. Senão, sereis cortados. E depois dizem: como pode um homem de Deus falar isso e assim? Você não entendesse nada da escritura. Se aquele que não veio para cortar, mas Simeão lhe apresentou como queda de uns e elevação de outros tantos, quanto mais eu que vim para cortar? Hein? Este aqui é para a queda de uns e para a elevação de outros tantos. Ok? Estão a entender? Oh, terra! Ai, mas o homem de Deus fala isso. Vocês vos mostraram um Deus de cinema. Dos filmes. Dos americanos. Lá do Vaticano. Um Jesus boelo. Deus é um Deus que se ira. É justiça. É juízo. Ele julga e pune. Jesus disse: teme aquele que mata e lança o homem no inferno. Vocês não viram esse Deus. Só viram um Deus de amor somente. E não viram um Deus que julga com retidão. Um Deus que se ira. Um Deus que destruiu Sodoma e Gomorra. Um Deus que machucou a humanidade no tempo de Noé. E um Deus que me enviou para vir vos perturbar. Um Deus que me enviou para vir destruir esse sistema. Um Deus que me enviou para vir machucar o reino de Satanás, começando agora até na grande tribulação. Vocês vão ter que me suportar. Não vos falei aí no monte, eu disse: vocês vão ter que me suportar. Como assim? Veja assim, você ainda não deixa conta, eu vivia numa tenda lá na montanha, e eu falar com o presidente assim, tu. E ainda até lhe dei conselho. Presidente,
presta bem atenção. Eu te aconselho, não tentas tocar na igreja viva, porque senão o teu fim será muito grave. E ele me ouviu e não tocou. E foi muito esperto. E escapou. Ok? Então, porventura, não seria assassinado lá no monte? À noite não viria, me tornaria um tamborão de combustível, de gasolina, incendiaria. Não precisa fazer tiro. Você está a dormir, no ermo, descampado, não tinha pessoas a me proteger, mas tinha anjos a me proteger. Não fizeram isso por quê? E eles passavam a me espiar à noite. Eu os via, à distância, a me espreitar. Ninguém ousou me fazer mal. Outro dia, por exemplo, vou vos contar uma história. Outro dia, eu estava a sair da igreja à noite com o meu carro, aquele meu carrinho pequeno, muito abençoado. E eu deixava o carro lá embaixo da montanha. E eu subia a pé até lá em cima. Eu e a minha mulher, claro. Agora você veja. Um certo dia, eles estavam à minha espera, os agentes da secreta. Estavam à minha espera onde eu meti o carro. Tinha um carro parado, estavam lá dentro. Era um Toyota Hilux fechado, aberto aliás, dupla cabina. Estavam lá dentro, não vi se eram quantos, mas eram muitos, poderia ser mais de 3. Estavam lá dentro. Quando eu entrei, saí da Simangola e entrei em direção à estrada que vai para o monte, eles acenderam as lâmpadas, fez assim, piu, piu. Eu já sabia que estavam a anunciar alguma coisa. Sei lá se avisaram ao homem que já vimos, possivelmente tinha alguém lá que lhes deu, olha, o homem entrou. E eles confirmaram. Está confirmado. Sei lá. Eu vi, mas era distante. Como fazem os caminhonistas na estrada. E eu continuei a minha marcha. Naqueles buracos. Quando me viram que eu estava a aproximar, eles arrancaram. Passaram em alta velocidade. Quando eles passam, fazem um tiro. Pum! Fugiram por quê? À noite. Eram mais ou menos 21 horas. Não tinha ninguém. E estava tudo é na mata. Então não deveriam me deixar eu descer do carro e me fazerem tiros. Por que eles fugiram e fizeram um disparo? E vou dizer o que significa isso. Eles estavam a fazer ataque de medo. Que é para fugir, para eu ver, estou controlado. Para eu fugir do monte. E eu, falei o quê? Seus covardes! Estão a fugir para quê? Venham aqui me enfrentar! Eu vou vos tirar as armas. Ok? Eu deixei o carro, falei na mulher, vamos embora. A mulher gritou, ai, isso é que eu disse, é tiro. O que eu disse, não. Eu conheço o truque dele. Mostraram, fizeram de propósito, por isso fizeram, depois fizeram um tiro para mostrar que eles estão em calço. Estão a mim atrás. Depois que eu fiz aquela gravação no monte. Ok? E eu falei na menina, estás quieta e à vontade porque tu estás assegurada. Aqui está o homem que desceu do céu. O intocável, o imorrível, o indomável, o invencível. Suba, menina! Follow me! Chegamos lá e falei, descansa em paz. Era um outro dia. Era um outro dia. Era um outro dia. Uma outra noite. 3 anos. Estamos aqui. Ok? A história se repete. Estou-vos falar disso de autoridade. Isso não é arrogância, não. Isso não é autoritarismo. Isso não é emoção. Isso é algo sério que vocês estão a viver. Angola. E alguém vai me se perguntar, isso é bênção ou maldição você nascer em nossa terra? É bênção para uns, maldição para outros. Como assim? Claro, deveria ser bênção para todos, mas nem todos querem Deus.
Aqueles que acharem que são obstinados, então que se preparem. Com a obstinação. No inferno não há obstinação. Mas aqueles que se renderem ao meu evangelho, não importa quais sejam os teus pecados que você teria cometido, tu serás aceito. Por isso eu sou uma bênção para uns e maldição para outros. Uns vão preferir amarem o diabo até a morte e vão morrer. Mas aquele que se revergar, que se render, ele vai encontrar o favor de Deus. Diga amém. Não há ajuda possível que vá vos livrar disso. Não tem. Não tem América, não tem Brasil. Ah, Brasil. Oh, esquece isso aí, pá. Nem o Biden conseguiu vos livrar das minhas mãos. Nem o Biden. Nem a Índia. É mais o Lula. É aquele miúdo. O nome deles é Lula. Eu lhe chamo de Lulinha. Tá bom. Deus abençoe. Vou lhe tirar a voz, Lula. Vai ficar mudo. Se tentar fazer projeto contra mim, lhe tiro a voz. Vai ficar mudo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Toda a terra celebra-te com cântico de júbilo, pois tu és o Rei de Israel. A honra, a glória. Sabe por que eu vim pregar essa mensagem? Me mandaram um comentário que alguém deu e ele disse assim: mas esse homem então é o quê? Alguém disse assim: desde que eu nasci até hoje nunca vi um homem com muita autoridade como esse. Mas ele é quem? É o que é isso? Alguém me mandou esse comentário. Deixa eu ver. O comentário está aqui. Um comentário está aqui. Desde o meu nascimento e crescimento, nunca vi um homem destemido. E alguém acrescentou: nem mesmo Jesus. Não. Jesus era assim também. Jesus enfrentou os reis de Israel. O sistema. Jesus era assim. Não concordo com isso, que nem mesmo Jesus. Jesus era assim. Por isso eu estou a imitar os passos dele. No espaço de Jesus, vou seguir num espaço de... Agora, a única coisa que difere são os contextos, os tempos. Os tempos diferem. Ok. As pessoas são outras. As regras são outras. Essa é a única coisa. Mas sim que ele enfrentou um sistema mau, terrível, ditatorial. Um sistema religioso assassino. Enraizado na bruxaria. O sistema religioso de ontem foi mais perigoso do que o político. Ou então o administrativo. Porquanto o administrativo, como não entendia essas coisas, fingia que não entendia, né? Então queria ignorar e dizia: olha, vocês é que sabem, segundo a vossa lei, nós não temos nada a ver com isso. Só Herodes é que sempre andava atrás para tentar se impor. Pilatos nem queria, como disse o Brasil, nem estava nem ali. Agora Herodes sempre foi um insurreto que tentava se opor contra os retos caminhos do Senhor. Por isso foi comido pelos bichos com vida. Foi ferido por causa dessa brincadeira. Ameaçou a morte a Jesus. Matou João. O pai dele perseguiu o menino. Deus lhe matou.
E ele, com a raiva, não conseguia, mas mandou recado. Viu qual foi o fim dele? Foi comido pelos bichos. Pilato era medroso. Pilato, na voz, o feitiço dele era bem pequeno, Pilato. Diz assim: eu estou inocente ao sangue deste homem. Até a mulher lhe disse: estás morto, marido. Eu não quero ficar viúva. Para! E obedeceu a mulher dele. Eu não quero perder o meu pololo. Ah? Estão a entender? Nos passos de Jesus, vou seguir. Nos passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Seus espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Amém? Parece que o cachimbo até que não se manifestou em Angola. Mãe a terminar, sempre a nos abrasar. Ô terra, Elias já está na sua terra e ele manda na sua terra. Amém? Eu quero curar você que está doente. Assim como eu tenho autoridade sobre todos os habitantes da terra, também tenho autoridade sobre todos os demônios, sobre as potestades, até abaixo. Eu tenho autoridade sobre todas as doenças. Queres provar que eu tenho autoridade sobre todas as doenças? Em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, todas as doenças saiam. Todas as enfermidades no corpo desse povo que me ouve desaparecem. Pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Sejam livres das enfermidades. Sejam livres das doenças. Sejam curados da depressão, câncer. Você que não consegue respirar, volte a respirar agora. Em nome de Jesus. Você que tem tumor, desaparece o tumor. Você que tem câncer, eu removo o câncer. Os quistos desaparecem, as miomas, pois ele enviou sua palavra e sua palavra os curou. Ah, senão pela minha palavra, e a minha palavra enviada até vocês. Recebam a cura, libertação, restauração, em nome de Jesus, e também proteção. E você que está a orar por um doente, essa palavra vai também até ele. Não há oposição nos quatro cantos da terra. Ó espada, ergue-te, não para ferir, mas para curar. Cura essa pessoa, arranca em nome de todas as mazelas, infecção, enfermidade, dor. O surdo começa a ouvir, o paralítico começa a andar, o mudo fala, o cego vê. Canceroso seja livre, diabetes desaparece, depressão, ansiedade, desânimo vai embora e recebam cura e recebam a libertação e as portas se abram e você está a clamar por uma bênção, segundo a vontade do meu Pai, te seja concedida esta bênção em nome de Jesus, portas abertas, recebam libertação, restauração, casamentos, filhos, no nome de Jesus. Você que não concebe, receba poder de conceição agora, em nome de Jesus Cristo. Sejam todos curados. Faz teste agora. Faz o que você não conseguia fazer. Procura a enfermidade.